Se o universo for um gigantesco programa de computador, então os 5 tipos de corpos celestes que vamos comentar a seguir são os maiores bugs malignos desse sistema. Alguns fazem o tempo parar, alguns fazem a densidade da matéria tender ao infinito, alguns até ignoram diretamente a conservação de energia. Quando os cientistas os encontram pela primeira vez, a reação inicial geralmente não é empolgação, mas medo, porque a existência deles significa que ou precisamos reescrever os livros de física, ou admitir que a própria realidade é insana. Você está pronto? Vamos ver esses 5 erros de sistema, que quase fizeram a física entrar em colapso. O primeiro erro que o sistema lançou chama-se magnetar. Podemos chamá-lo de erro de renderização de materiais do universo. E imagine que neste exato momento, você esteja flutuando no espaço a 1000 quilômetros dele. Não há nada tocando você. Ao seu redor é puro vácuo. Mas de repente, você sente todos os seus vasos sanguíneos começarem a ferver violentamente, porque os átomos de ferro presentes nas hemácias do seu sangue sentem um chamado tirânico, vindo de 1000 quilômetros de distância, sem qualquer contato. Seu corpo inteiro seria como um tomate, jogado dentro de um liquidificador. Cada átomo seria brutalmente despedaçado, transformando-se numa névoa vermelha de sangue, dispersa no espaço. Isso não é uma cena de filme de terror de ficção científica. É a operação básica de um magnetar, como uma mutação dentro da família das estrelas de nêutrons. O magnetar representa a forma mais extrema de violência do universo. O campo magnético da Terra tem cerca de 0,5 Gauss, o suficiente para fazer uma bússola girar e proteger nossa atmosfera. O campo magnético de um magnetar pode chegar a 100 trilhões de Gauss. Esse número talvez não diga muito. Então vamos mudar o cenário. Se substituíssemos a Lua por um magnetar, sem que ele fizesse absolutamente nada, apenas ficando ali, imóvel, na Terra, não seriam apenas as tarjas magnéticas dos cartões bancários que falhariam, mas todas as ligações químicas da matéria entrariam em colapso instantaneamente. Porque, em escala microscópica, a nuvem eletrônica ao redor do núcleo atômico é esférica, mas sob a pressão insana do campo magnético de um magnetar, os átomos seriam esmagados em agulhas 100 milhões de vezes mais finas que um fio de cabelo. É como um erro de colisão em um jogo, em que um modelo originalmente esférico é esticado até virar uma forma alongada. Quando os átomos se transformam em agulhas, as reações químicas não conseguem mais ocorrer, as estruturas moleculares se desfazem instantaneamente. Ou seja, diante de um magnetar, nem o próprio conceito de matéria consegue sobreviver, não importa se é vida baseada em carbono, vida baseada em silício, ou mesmo água e rocha. Tudo seria aniquilado diante desse bug. E o mais assustador é que esse bug também pode travar. A crosta de um magnetar é o material mais duro do universo. Mas como os campos magnéticos internos estão em constante conflito, essa crosta às vezes não aguenta e se rompe. Isso provoca um terremoto estelar. Você ouviu certo. Não é um terremoto, é um terremoto de estrela. Em 2004, um magnetar a 50 mil anos-luz de distância apenas se espreguiçou e sofreu um desses terremotos. Mesmo a 50 mil anos-luz, os raios gama liberados atingiram a atmosfera da Terra, causando distúrbios elétricos na alta atmosfera e até falhas momentâneas em satélites artificiais. E imagine, um espirro a 50 mil anos-luz de distância, quase fazendo a Terra pegar um resfriado. Se ele estivesse a apenas 10 anos-luz, neste momento, você que está assistindo a este vídeo no celular, talvez já visse a tela coberta de ruído, e essa seria a última imagem da civilização humana. Se o magnetar é um erro de renderização violento, então o segundo tipo de corpo celeste é o código órfão esquecido do sistema cósmico, os planetas errantes. No nosso senso comum, planetas precisam orbitar estrelas, assim como crianças precisam de um lar, mas nas profundezas escuras da Via Láctea, vagueia um número assustador de fantasmas. Eles não têm sol, não têm luz, não têm dia, eles correm pela noite eterna, a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Cientistas já detectaram, há apenas 80 anos-luz da Terra, a presença desses fantasmas. Alguns têm 6 vezes a massa de Júpiter, mas flutuam no vazio, como almas sem destino. Antes pensávamos que isso era um caso isolado, um erro ocasional de geração do sistema, mas os dados mais recentes dão arrepios no couro cabeludo. Somente na Via Láctea, o número de planetas errantes pode chegar a 400 bilhões. O que isso significa? Significa que existem 2 vezes mais planetas errantes do que estrelas. Ao redor de cada estrela, podem estar à espreita 2 fantasmas invisíveis. Eles podem ter sido expulsos de seus sistemas estelares na infância, por efeitos gravitacionais violentos, como bebês abandonados, chutados para fora de casa, ou podem ter nascido diretamente na escuridão, durante o colapso de uma nebulosa, sem massa suficiente para iniciar a fusão nuclear. Você pode pensar, sem um Sol, isso deve ser um inferno congelado e morto. Nem sempre. E é aí que esse bug se torna ainda mais estranho.
mesmo sem luz estelar, graças ao calor residual do núcleo, ou ao efeito isolante de uma atmosfera espessa. Sob as camadas de gelo desses planetas errantes, podem existir vastos oceanos líquidos. E imagine, nas profundezas do oceano absoluto, sem qualquer luz, dependendo apenas do calor, de fontes hidrotermais no fundo do mar, talvez esteja prosperando ali uma civilização cega, que jamais conseguiríamos compreender. Eles não sabem o que são estrelas, não sabem o que é um sol. No universo deles, o cosmos inteiro é apenas uma caverna infinita e eternamente escura, até o dia em que esse planeta errante entra por acaso em um sistema estelar, como o sistema solar, quando o primeiro raio de luz atravessa o gelo e ilumina seu mundo escuro. Para eles, isso não seria uma bênção do paraíso, mas o julgamento final. Se os planetas errantes são fantasmas invisíveis, então o terceiro bug é o mais chamativo estouro de renderização do universo, os quasares. É como jogar um game e de repente perceber que um único pixel da tela teve o brilho configurado para infinito, tão intenso que queima a placa de vídeo. Na década de 1960, astrônomos descobriram pontos de luz estranhos. Eles pareciam estrelas, mas apresentavam redshifts absurdamente altos, indicando distâncias de dezenas de bilhões de anos-luz. O problema é que uma estrela comum não pode ser vista a essa distância, a menos que sua luminosidade supere a de uma galáxia inteira. Uma região menor que o Sistema Solar, brilhando tanto quanto 1000 galáxias juntas. Isso desafia completamente a intuição da conservação de energia. É como um poste de luz na sua rua, emitindo mais energia do que todas as usinas do planeta juntas. Isso é um quasar, o monstro mais bem disfarçado do universo. Quando você rasga o véu ofuscante de luz, vê o que realmente existe no núcleo, um buraco negro supermassivo, em um frenesi de alimentação. Ele não está brilhando, ele está gritando. Gás e poeira ao redor são devorados freneticamente. Antes de cair, a matéria se aquece por atrito, formando o disco de acreção mais brilhante do universo. E aqueles dois jatos relativísticos, expelidos pelos polos, são como holofotes cósmicos, varrendo milhões de anos-luz, por comer rápido demais, com fome demais. Nesse universo jovem de poucos bilhões de anos, ele desperdiça energia sem qualquer pudor. Cada quasar que observamos hoje é um registro da bulimia do universo bebê. Eles nos dizem que este universo hoje calmo e ordenado, há 10 bilhões de anos, era um inferno violento, caótico e imortal. Mas não pense que esse caos ficou no passado. O quarto bug, neste exato momento, está arrastando todos nós em direção ao fim. Ele é chamado de grande atrator, nós o chamamos de o loop infinito na borda do mapa. Você acha que a Terra orbita o Sol orbita a Via Láctea, e acabou. Não. Se você ampliar a escala para centenas de milhões de anos-luz, verá que, incluindo a Via Láctea, milhões de galáxias ao redor estão correndo, como rios convergindo para o mar, em uma mesma direção. Esse ponto fica na direção da constelação de Hidra Centauro, a cerca de 150 a 250 milhões de anos-luz de distância. Não conseguimos vê-lo, porque ele está escondido atrás da faixa de poeira do disco da Via Láctea. Mas a gravidade não mente. Nossa galáxia está sendo puxada a 600 km por segundo em sua direção. A massa gravitacional ali equivale a 10 milhões de bilhões de sóis. É como um enorme vazamento no código do universo, ou um coletor de lixo em segundo plano, absorvendo dados sem parar. O mais estranho é que, embora corramos em sua direção, jamais chegaremos lá, porque a expansão do universo, impulsionada pela energia, é mais rápida que a nossa corrida. O grande atrator é a pedra de Sísifo do cosmos. Ele escreveu um loop infinito no nível mais profundo do programa. Você é atraído, corre em direção a ele, mas o espaço entre vocês se estica continuamente. Você nunca o alcança. Talvez essa seja a maior misericórdia do universo, porque se realmente chegássemos àquele ponto caótico de gravidade, o que nos aguardaria poderia ser a dilaceração total. Por fim, o quinto corpo celeste que apresentamos é o vírus mais cruel desse programa cósmico, as estrelas de quarks e a matéria estranha que elas carregam. Os 4 anteriores são estranhos, mas ainda obedecem às leis básicas da física. A existência das estrelas de quarks é uma traição às fundações mais profundas da matéria. Quando uma estrela de nêutrons é comprimida ao extremo, os próprios nêutrons se despedaçam, transformando-se em uma sopa de quarks. Nessa sopa, pode surgir algo chamado quark estranho. Essa matéria é extremamente estável, estável a um ponto absurdo. Ela é como um vírus zumbi, altamente contagioso. A matéria comum, formada por átomos, é instável. A matéria estranha é absolutamente estável. Segundo a física, os sistemas sempre tendem ao estado mais estável. Isso significa que, se a matéria estranha
entrar em contato com a matéria comum, mesmo que apenas um pequeno fragmento toque a Terra, não haverá explosão, nem repulsão. Ela iniciará imediatamente um processo de assimilação. Todo átomo que a tocar colapsará instantaneamente e será forçado a se reorganizar em matéria estranha. Essa reação em cadeia se espalharia à velocidade da luz. Se uma estrela de quarks colidisse com a Terra, não seria necessário um impacto devastador. Em apenas um instante, os oceanos, as montanhas, as cidades, incluindo você, segurando o celular neste momento, seriam formatados em um piscar de olhos. Tudo viraria uma massa cinzenta, ardente, de matéria estranha, sem ruínas, sem destroços. A Terra inteira se tornaria uma esfera grotesca, do tamanho de um campo de beisebol, com densidade absurda. Essa é a hipótese da matéria estranha, como um comando de formatação, escondido nas profundezas do código, pronto para redefinir toda a forma complexa de vida, para o estado mais simples, mais entediante, mas também mais estável. Felizmente, essas matérias estranhas ainda estão confinadas dentro das estrelas de quarks, flutuando nas profundezas distantes do cosmos. Relembrando esses 5 corpos celestes, os magnetars distorcem os átomos, os planetas errantes abandonam a luz, os quasares maquiam a violência, o grande atrator zomba da distância, e a matéria estranha ameaça a própria essência da existência. Eles parecem bugs do universo, erros de código escritos quando Deus cochilou, mas olhando de outro ângulo. Talvez sejam justamente esses erros que nos tornaram possíveis. Sem colapsos gravitacionais e explosões, não haveria elementos pesados. Sem a morte e o caos das estrelas, não existiria vida. Neste imenso programa do universo, ordem absoluta geralmente significa estagnação. É o caos que gera vitalidade. Nós, frágeis organismos de carbono, capazes de apontar para essas monstruosidades no céu e discuti-las, já somos, por si só, o maior bug do universo, e também o mais magnífico milagre. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, não se esqueça: o que você vê não são apenas estrelas, é um sistema gigantesco em execução, repleto de possibilidades infinitas e perigos mortais. Devemos reverenciar esses erros e, ao mesmo tempo, agradecer por ainda sermos aqueles capazes de percebê-los.